Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Regional Cast. Eu sou a Tatiana Silva, repórter aqui na Gazeta, e eu vou contar para vocês um pouquinho da semana passada. Eu precisei me ausentar e eu queria agradecer aqui a Gazeta, toda a equipe, ao André que me substituiu. Foi muito bom o programa, que vocês podem conferir aí no nosso canal do YouTube e também lá no Spotify. Eu precisei me ausentar por conta que a minha avó faleceu. Foi um período muito triste, eu não tinha muita cabeça para estar aqui, mas eu creio que ela está num bom lugar e que daqui para frente ela vai estar olhando por mim e pela minha família. E bom, vamos falar do programa de hoje, que é sobre o Outubro Rosa, sobre essa campanha linda de conscientização e prevenção do câncer de mama. E para conversar com a gente, eu trouxe uma moça que passou por isso, passou pelo câncer, enfrentou essa doença tão difícil, mas hoje ela tá aqui para contar essa experiência pra gente. E então, fiquem aí, já se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com os amigos. Amanhã a gente também libera esse episódio lá no Spotify, tá bom? Então, com vocês, Dayana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. Sim, e pessoal, no final, mais pro finalzinho aqui, a gente vai fazer um mitos e verdades. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais o que é verdade, o que o pessoal inventa, fica aqui com a gente que a gente vai tirando esses mitos pra vocês. E bom, conta pra gente como que foi, na verdade, antes do câncer. Tipo, como que era a sua vida, como que foi esse processo até você descobrir? Bom, a minha vida era basicamente normal, acho que acredito como a de todo mundo, acordar, trabalhar, cuidar da família, dos filhos. E a mulher, ela sempre coloca muitas coisas como prioridade e acaba deixando a vida dela como segundo plano. Então, ela cuida da carreira, cuida da família, cuida dos filhos, cuida da casa e depois ela cuida dela. E assim também era a minha vida, né? E quando eu descobri o tumor, aí as coisas inverteram. Aí eu me coloquei como prioridade. Às vezes a vida, Deus nos dá um choque. Às vezes Deus nos dá um chocalhão que fala assim pra gente pensar assim, olha, alguma coisa tá errado. Então, respira, inverta algumas prioridades, mude algumas coisas para a vida começar a andar para frente novamente. E foi eu prefiro enxergar que foi assim com o câncer. Eu precisava desse puxão de orelha, eu precisava me colocar como prioridade na minha vida. E aí o câncer fez isso. Não vai pelo bem, não vai pelo amor, vai pela dor. Exatamente. E como você se sentiu quando você descobriu? Nossa, primeiro eu descobri fazendo o autoexame. Eu descobri o caroço, né? Aí eu procurei uma ginecologista que falou que eu não tinha nada, que eu tinha mastite. E aí eu meio que relaxei. Bom, não tenho nada, tá ótimo. Mas aí aquele subconsciente fica lá, te martelando na sua cabeça. Procura o médico direito, procura uma segunda opinião, vai em outro médico. Aí eu procurei um mastologista por conta própria. E desde a minha primeira consulta a um mastologista até o resultado, onde ele me fala que eu tinha câncer, acho que foram os piores dias da minha vida, porque a gente fica nessa angústia, a gente fica querendo que não seja nada, mas aquele seu subconsciente fica ali martelando na sua cabeça. Aí você recebe os resultados do exame, você imediatamente vai para o Google, é inevitável, não tem como você não olhar. E por mais que você esteja com os resultados ali falando um monte de coisa, um monte de nomes que a gente não conhece, que não faz parte do nosso dia a dia, mas você fica assim, meu, é câncer. Tudo leva a crer que é câncer, mas você ainda fica com uma pontinha de esperança de que não seja. Aí no dia que eu fui ao médico, que ele virou para mim e falou assim, olha, Dayana, eu entreguei para ele os resultados do exame. Aí ele falou assim, bom, se você tem um carcinoma invasivo, aí falou os nomes técnicos lá. Aquele dia foi o pior dia que eu passei na minha vida até hoje. A minha vontade era de fazer um buraco no chão e ficar ali. E eu acho que foi mais ou menos isso por uns minutos. Foi o que aconteceu. Eu não escutei mais nada depois, eu só chorava, como se o meu mundo ali tivesse acabado. Só que aí eu ficava pensando, eu vou morrer, vou deixar minhas filhas órfãs. Eu tenho uma filha de 6 anos, eu tenho uma filha e a outra já adulta. E
quem vai cuidar das minhas filhas? Era esse o pensamento que vinha. Aí eu chorava mais ainda. Aí o doutor Baeta falou assim, esperou terminar de chorar. Aí ele falou assim, agora seca suas lágrimas, erga sua cabeça, porque você é muito maior que esse câncer. Você vai vencer. E assim foi. Você descobriu em qual ano? Então, eu descobri fazendo o autoexame em outubro de 2020. Aí eu fui à médica no finalzinho de outubro de 2020. Fui a ginecologista em novembro. Aí ela falou que eu não tinha nada. Fiz alguns exames e ela falou que eu não tinha nada. E aí eu relaxei, viajei, enfim. Quando foi em julho de 2021, que aí eu procurei um mastologista, porque ele começou a crescer bastante. Aí eu falei assim, não, vou ao ginecologista, vou ao mastologista. Aí marquei o masto. Aí de julho de 2021, que foi minha primeira consulta com o masto, em setembro eu já estava fazendo a quimioterapia. E o seu câncer, ele estava no estágio Intermediário. intermediário? Ah, entendi. E você tinha costume de fazer o autoexame? Sim, sempre. Sempre? Sempre. Você sempre acompanhava as campanhas? Sempre. Coincidentemente, eu vi o tumor pela primeira vez, senti o tumor pela primeira vez em outubro. Mas é bom lembrar que todos os meses do ano devem ser rosas. A gente deve fazer o autoexame todos os meses e não só em outubro. Verdade. E como que você faz o autoexame? Eu acho que é uma das maiores dúvidas, né, das mulheres, normalmente ficam, tipo, receosas. Ah, mas fazer pra quê? Tal. É importantíssimo fazer o autoexame, é importantíssimo a mulher conhecer o seu corpo, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é estar de frente a um espelho. Aí a gente ergue os braços, aí eu não consigo erguer direito agora porque eu fiz a mastectomia e fiz esvaziamento de axila. Aí você faz movimentos circulares ao redor do seu seio, de dentro para fora, de fora para dentro. Não esquecer de levar os dedos também na axila, porque muitos tumores, eles vêm da axila, dos linfonodos, né? Então, é assim que se faz. E qualquer alteração, qualquer problema que você achar, vá a um médico. Inicialmente, a gente tem aquela cultura de ir ao ginecologista, né? Mas quem cuida das mamas é o mastologista. Ah, é importante dizer. Normalmente a gente acha que tudo tá ligado só no ginecologista, Não. né? É porque o ginecologista já faz um exame superficial. Sim. Mas, por exemplo, esse tumor, na primeira vez que eu vi que a médica, que a ginecologista falou que eu não tinha nada, ele ainda estava pequeno. Então, ela não conseguiu enxergar. Se fosse um mastologista, que é o médico que já está acostumado, ele conseguiria enxergar. Verdade. E além do autoexame, você fez algum... Você tinha outros sintomas, assim? Ou... Não, eu sempre fiz meus exames, sempre fiz o autoexame, sempre fazia o ultrassom das mamas, fazia... Ai, Jesus, fugiu o nome. Só um minutinho. Gente, cadê o nome? Mamografia. Sempre fazia mamografia. E não dava nada, nenhuma alteração que a gente devesse ficar olhando assim com mais afinco. Nunca deu nenhuma alteração. Aí com esse autoexame que eu senti o nódulo, mas aí a médica não conseguiu ver nos exames e falou que eu tinha mastite. Tratamos essa mastite com antibiótico, com anti-inflamatório, mas enfim, o tumor só crescia e foi daí que eu procurei o masto. E até da época que você descobriu, demorou pra começar o tratamento ou você já iniciou logo em seguida? Foi muito rápido. Minha primeira consulta com o masto foi em meados de julho e 21 de setembro eu estava fazendo minha primeira quimioterapia. Caramba, e como que funciona o tratamento? É o mesmo para todos os níveis? Não, existem vários tipos de câncer de mama, alguns mais invasivos, outros menos invasivos. Aí eu não sei te explicar direito, acho que tem que ser um médico que pode te auxiliar, por isso que é muito importante uma consulta com o masto. Acho que a partir dos 40 anos toda mulher precisa passar por um masto, porque é onde começa a acontecer maiores casos de câncer de mama. E algumas pessoas, aí o mastologista detectou, pediu o exame, a biópsia, a ressonância, detectou que eu estava com carcinoma invasivo,
imediatamente ele me passou para oncologia. Aí é a oncologia que te dá o tratamento. Algumas pede somente a quimioterapia branca, outras vermelha e branca, outras aí depende da quantidade, enfim. Aí o mastologista que vai estudar, o oncologista que vai estudar o seu caso, vai identificar qual é o tipo de tumor que você tem para ele poder passar o diagnóstico. No meu caso, eu fiz 4 quimioterapias vermelhas e 12 brancas. A quimioterapia vermelha, ela é avassaladora, ela acaba com a sua vida momentaneamente. É assustador, mas necessário, né? Não sofri com a queda dos cabelos, com a queda da sobrancelha, dos cílios, nada disso. Mas ela te dá muito enjoo, muita náusea, e eu fazia muito vômito, e isso acabava comigo. Então, se eu fazia quimioterapia num dia e ficava 5 dias assim, péssima. No 6º dia eu já estava ótima. Só que eu fazia a cada 15 dias. Então, eu estava melhorando, já estava na hora de fazer outra. Mas, como eu falo, necessário. Muitas pessoas é cultura, né? Principalmente das pessoas mais velhas. Descobrem o tumor, sentem o tumor nas mamas e falam não é nada não. Ou não quer enxergar, não quer averiguar, não quer aprofundar, com medo da palavra câncer. Essa palavra ela ainda é muito temida por todos, né? Mas qualquer tipo de câncer, quando descoberto no início, a chance de cura é muito alta. Por isso que é muito importante procurar o médico. Não fica guardando, não esconda. Conversa com seu parceiro, converse com sua família, converse com seus amigos e procure o médico. Procurar o médico é essencial. Verdade. E quando você fez o tratamento, como que foi o apoio da sua família? Como que você se sentia ali, sem saber o que poderia acontecer com você? Como que você recebeu esse apoio? Minha família, meu porto seguro, meu marido, minhas filhas, meus pais são de minha família é de Minas. Então eles vinham para cá, minha mãe e minha tia, elas estiveram comigo todas as minhas quimioterapias vermelhas, que foram as mais difíceis assim. Então elas abdicaram da vida delas para viver a minha vida momentaneamente. Então minha família, ainda bem que eu tive esse apoio, porque infelizmente muitas ainda não têm, né? A gente vê casos nas ONGs de marido que abandona a esposa, enfim, várias coisas assim assustadoras que ninguém merece passar, muito menos uma mulher que está passando por esse período. Mas aí vai do outro, né? Se diz muito sobre o caráter do outro. Exatamente. Então eu não tenho o que reclamar da minha família, embora muitos amigos desapareçam, assim. É assustador o tanto de gente que parece que fica com medo de você. Tanto de gente que parece que câncer é contagioso, porque de verdade, as pessoas infelizmente somem, muitas pessoas somem. E aí que você enxerga quem é de verdade. Aqueles que ficam são de verdade. Aqueles que foram embora, a gente não pode perder muito tempo com eles não, porque já foi embora, já acabou, a página virada. Verdade, é curioso isso, né? E é porque a gente imagina que vai ter mais apoio, as pessoas vão estar ali com você, querendo te dar suporte, né? Porque é um momento difícil. Mas, como você disse, se foi embora era porque exatamente não era pra estar na sua vida. Uma das coisas que eu mais senti falta quando eu descobri o tumor foi ter com quem conversar que já tenha passado por isso. A gente entra num mundo que a gente não tem informação nenhuma. Porque ninguém fica pesquisando, como é ter câncer? Quais são os meus direitos com câncer? Ninguém fica pesquisando isso. A gente só passa a ter interesse quando entra na nossa vida, né? Então eu senti muita falta de ter com quem conversar sobre isso, quais os efeitos do remédio, como é que eu vou sentir, enfim. Aí, tanto que agora que eu terminei meu tratamento, terminei a radioterapia em agosto, agora eu estou refazendo os exames, a gente vai refazer os exames a cada 3 meses, depois a cada 6, enfim. Aí a gente criou um grupo no WhatsApp só com mulheres que já tiveram, que têm, ou que estão começando com o tratamento, justamente por isso, para a gente dar apoio, suporte, principalmente o emocional, porque o emocional da gente fica abaladíssimo e muitas vezes não é culpa da nossa família, gente.
É como eu falei, a gente não tem essas informações. Então, a gente fica com uma incógnita, com uma angústia, com vários medos, e a gente não quer levar isso para a nossa família, porque eles também estão passando por todos esses medos, né? Eu não me imagino no lugar da minha mãe, por exemplo, porque se fosse com uma das minhas filhas, eu acho que eu ia surtar, né? Então, assim, se fosse com meu marido, eu também ia ficar louca. Então, eles, foram muito calmos, muito tranquilos, foram minha base, meu porto seguro, de verdade. Mas eles não tinham todas essas informações. E eu não queria levar para eles tudo que eu estava sentindo, todos os meus medos, enfim, tudo que passa na cabeça de uma pessoa que está descobrindo um câncer. Aí por isso que a gente criou esse grupo, para a gente dar esse apoio emocional, esse apoio de... Aí fica assim, ai gente, eu comecei a tomar esse medicamento, tô sentindo isso, será que é assim mesmo? Aí lá nesse grupo, como tem pessoas que já estão... passaram por esse problema há mais tempo, ou passam por esse problema há bastante tempo, porque tem casos de câncer metastático, aí a gente está sempre ali dando suporte às meninas que estão entrando agora. Caramba, por isso que é muito importante a rede de apoio não familiar, não só familiar, mas também essa rede de apoio de pessoas que já passaram, né? Porque eu imagino que seja muito importante, porque eu, ansiosa, eu já fico, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E cria várias paranoias, né? Então, ter ali alguém que, não, vai acontecer isso, você vai se sentir assim, mas vai dar tudo certo. Vai passar, tipo, vai exatamente. Passar. As meninas que entram falam assim, gente, esse grupo é maravilhoso, porque muita coisa que a gente tem vontade de falar com alguém, às vezes a outra pessoa não entende o que a gente está passando e não entende mesmo. Sim, principalmente a família, né? Exatamente. Eles também sentem medo, eles também estão ali angustiados sem saber o que vai vir. Tipo, eles têm menos informações que a pessoa que tá passando ainda. Exatamente. Então a gente não pode esperar isso deles. Exatamente. Mas como foi pra você o seu trabalho? Você trabalhava antes? Sempre trabalhei. Sou professora de uma rede privada. A dona da escola é super amorosa comigo, ela sempre me manda mensagem, tá tudo bem. E ela me passa um conforto muito grande, olha, seu lugar tá aqui, estamos te esperando, porque além disso tudo a gente fica com aquela, meu Deus, vou voltar aí, como que vai ser? Será que vão me demitir? Porque a gente ainda tem que passar por isso. E ela sempre me deu muita segurança, olha, seu lugar tá aqui, estamos te esperando, fica tranquila, aproveita esse momento, curta o seu momento, descansa. Estamos aqui. Que bonito. Então, assim, ela tem sido muito carinhosa, muito amorosa comigo, graças a Deus. E você tem vontade de voltar? Muita, não aguento, estou esperando a hora de voltar. E como foi pra você esse período longe, assim? Você já terminou, agora você já pode dizer que tá curada ou que você ainda tem exames pra fazer? Ainda tenho os exames pra fazer. Ah, entendi. Então, tem uma previsão mais ou menos de quando você volta? Eu volto agora no final do ano, em dezembro. Pra trabalhar? Pra trabalhar. Em dezembro. Ai, que legal. Então já tá pertinho. Já tá pertinho. Já, como tá a ansiedade? Muita. Embora, assim, eu sempre procurei ocupar minha cabeça. No tratamento do câncer, você tem que, além de cuidar da sua saúde física, você necessita de cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde psicológica. É muito importante esse apoio psicológico, porque senão a gente surta, a gente pira. E eu comecei a fazer bolo, fazer doce, porque eu chegava da quimioterapia, às vezes acabada. Mas para não pensar, para não ficar remoendo, eu começava a fazer bolo, um atrás do outro. Porque ali, você tem que procurar alguma coisa que te tira do mundo e que te faz esquecer das coisas. E isso eu encontrei fazendo bolo. Eu começava a fazer e esquecia de tudo. Meu marido disse assim, mulher, vai descansar. Você tem que descansar. Eu disse, não, me deixa quieta aqui. Porque se eu deitar, eu vou, sabe, quando desmontar. E eu ficava tentando não desmontar. Você vai afundando cada vez mais naquela dor, naquele medo, né? Exatamente. E pra você fez a cirurgia, né? É muito recente e ver você tão bem, tão viva, tão tranquila que tudo passou, que você passou da melhor forma, que você sempre procurou também, né? Se sentir bem, tem essa consciência de preciso estar com o meu psicológico bom, porque senão não vou conseguir passar por isso. Exato. Também não vou passar essa tranquilidade pra família, né? Como que foi essa cirurgia? Quando que foi?
Como eu falei, cuidar da saúde emocional é importantíssimo, é ela que nos fortalece a cada dia. Principalmente quando o câncer de mama, qualquer tipo de câncer, né? Mas o câncer de mama mexe muito com a autoestima da mulher. Então eu perdi meu cabelo, perdi minha sobrancelha, perdi meus cílios. Por fim, eu perdi uma mama, né? Então acaba mexendo muito com a sua autoestima. E por mais que eu achasse que eu estivesse preparada para enfrentar essas questões de autoestima, porque eu tenho uma página na internet que fala sobre autoestima, eu não estava. Eu me descobri muito impotente com relação a isso. Então eu queria me esconder, queria não me esconder assim para as pessoas que tinham esse convívio comigo, mas eu queria me resguardar um pouquinho dessa imagem. Embora muitas pessoas falassem, nossa, mas você nem tem cara que tá com câncer. Primeiro que quem tem câncer não tem cara, né? A palavra câncer, a doença não tem cara. Mas é porque eu realmente passei muito bem, graças a Deus. Então, eu sempre levei muita alegria, eu sempre dei muita risada, eu nunca deixei que o câncer me dominasse. Tem uma amiga minha, a Paty, ela sempre falou assim, esse câncer escolheu a pessoa errada. Então você acorda todo dia e fala isso. Esse câncer escolheu a pessoa errada e você vai lutar com unhas e dentes contra ele. E assim foi. Eu sempre acordava todos os dias e falava, esse câncer escolheu a pessoa errada. Eu vou vencer. E assim foi. E foi todo o meu tratamento. Quando eu fiz a minha primeira consulta com o cirurgião plástico, primeiro ele falou assim, olha, a gente vai fazer a mastec, o mastologista vai fazer a mastec, e eu vou entrar para já fazer a reconstrução. Aí eu fiquei toda contente, toda feliz, toda satisfeita. Na segunda consulta já foi um outro cirurgião, Dr. Igor Castro, maravilhoso, um encanto. Eu falo assim, graças a Deus, Deus colocou médicos maravilhosos no meu caminho. Eu não tenho o que reclamar, eu não tenho o que questionar dos meus médicos, todos assim, perfeitos. Aí o Dr. Igor falou assim, Dayana, não posso colocar sua prótese. Existe um risco muito grande dela encapsular com a radioterapia. Então ele teve esse cuidado também, né? Então ele conversou muito comigo. Eu lembro que eu saí da consulta com ele arrasada. Eu dei esse médico, não quero passar com esse médico de novo. Mas aí ele me fez entender dos riscos que eu estaria correndo colocando a prótese. E desde então ele tem cuidado de mim maravilhosamente bem. A Dr. Baeta, que é o mastro, o Dr. Daniel também, que é o mastro, doutora Marcela, oncologista, uma fofa. Aí agora o Dr. Igor, que é o cirurgião, um presente de Deus na minha vida. E graças a Deus, assim tem sido e vai continuar sendo. Verdade. Pessoal, continuem acompanhando a gente aqui. Já curte aqui o vídeo, comentem que a gente vai respondendo aí com vocês durante a semana. E compartilhe com os amigos, né? Faz esse vídeo chegar para mais pessoas, para que mais mulheres também conheçam essa história, saibam que é difícil, mas passa. Com um bom tratamento, com acompanhamento, isso tudo fica mais fácil. E também para os familiares, né? Que não conhecem ou que tem alguém que está passando por isso. Então compartilhe com essas pessoas que todo mundo precisa. É uma informação muito necessária. Útil, né? Muito útil. E como foi para os seus familiares? Qual dica você daria para pessoas que estão com parentes passando por isso, nesse momento de apoio para o tratamento, para o pós-cirurgia? O que você falaria para essas pessoas apoiarem melhor? Acho que eu falaria primeiro pro marido. Acho que meu marido passou um dobrado comigo, porque tanto a quimioterapia, ela mexe muito com os hormônios. E agora eu faço tratamento hormonal, porque eu não posso ter hormônio no meu corpo. Porque o tumor que eu tinha, ele era hormonal. Ele se alimentava através dos hormônios. Então, eu tomo um bloqueador hormonal. Então, pensa você viver com a mulher em TPM 30 dias no mês. É mais ou menos isso. Então, tenham paciência. A gente oscila muito de humor. É como se você vivesse com uma pessoa bipolar o tempo inteiro. Minhas filhas, nossa, coitadas. Eu te amo, em questão de segundos. Mas é ter muita paciência. E nós também, a gente vai aprendendo a lidar com esses picos hormonais, com essa mudança de humor. E a gente vai aprendendo a domar. No início foi muito difícil, tanto para mim quanto para eles, porque depois vinha também aquela questão, por que eu fiz isso? Mas é assim, involuntário.
Então a gente sofreu um pouquinho, mas passou. Tá passando, então a dica que eu dou, paciência. Procure um psicológico. Procure um psicólogo para tratar o seu psicológico, não só da mulher que está passando pelo câncer de mama, mas de toda a família. Toda a base precisa estar fortalecida para que a gente consiga passar por isso da melhor maneira possível, mais leve possível. Você falou que o momento mais difícil foi quando você descobriu. Mas dentre esse quase um ano, né? Já faz um ano. Isso. Dentro desses processos, tipo o tratamento, a cirurgia, tem algum dia ali que você falou, nossa, esse tá sendo difícil durante o processo? Quimioterapia vermelha. Eu tinha vontade de desistir todos os dias. Todos os dias eu falava, eu não vou mais fazer. Eu não quero mais. E além desse médico que você citou, teve algum outro que te deu apoio também? Todos, acho que Dr. Daniel e o Dr. Igor foram aqueles médicos que falaram assim, olha, tá aqui o meu WhatsApp. Tô aqui porque você precisar. Então, assim, tudo. Se eu tava gripada, assim, eu falo assim, olha, tá acontecendo isso, o que é que eu faço? Quando eu terminei a cirurgia, e a gente fica com aquela coisa, doutor, abriu um ponto, doutor, tá amarelo, doutor, isso. E eles, com toda a paciência do mundo, me respondiam. E olha, gente, não era médico particular, não, tá? Era médico de convênio. Então, assim, que eles não tinham obrigação nenhuma de ter esse cuidado comigo. Então, vai um apelo também aos médicos, principalmente dos médicos que cuidam de mulheres que estão passando por esse problema. Um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de olhar para o ser humano que está ali na sua frente, cheio de medo, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, porque a gente não sabe de nada. Verdade. Não, e esse contato humanizado com o médico, porque normalmente a gente vai lá, conversa e tal, E pronto. às vezes nem vê mais o médico, Não, eles... ou tá até o tratamento do câncer, às vezes pode ser médico que vai lidando assim. Sim, a doutora Marcela também é oncologista, gente, um encanto, um amor. E quando a gente entra nesse mundo também, a gente fica muito, principalmente quem é da galera aqui de Mogi, a gente fica assim, ai, será que aqui em Mogi tem bons médicos? Será que eu vou precisar ir para São Paulo? Todos os meus médicos, meu tratamento todo foi feito aqui em Mogi. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Todos são daqui. Por isso que é importante da campanha do Outubro Rosa, né? Vamos falar um pouquinho da campanha. Você, antes de ter o câncer, você lembra de acompanhar? Ou só sabia do Outubro Rosa por cima? Assim, como eu sou professora, a gente já sempre levava alguma informação do pouco que eu sabia para a sala de aula, para as meninas, da importância do autoexame. Então, a gente sempre fazia alguma coisa, mas só em outubro. Somente em outubro. O resto do ano era como normal, vida que segue. E, como eu falei no início, todos os meses precisam ser rosas para a gente lembrar de se autoexaminar, de se autoamar, de se autocuidar. Verdade, eu sinto que o Outubro Rosa ele tem aumentado, não tem sido. Porque eu lembro que antes era muito fechado no outubro, aí sumia, ninguém falava mais nada. Eu vejo que tem uma continuidade durante os outros meses de lembrar da importância do autoexame, que é muito importante, e também do exame da mamografia, né? Então eu sinto que isso tem sido falado mais, mas ainda assim é pouco. Tipo, ainda se restringe ao Outubro Rosa. Exato. E a gente estava conversando, né, antes de começar, que 1 em cada 8 mulheres podem ter câncer de mama, no levantamento que a gente fez. E o câncer de mama é o que mais atinge mulheres em todo o mundo. Então, assim, é um câncer extremamente invasivo e que tem atingido muitas pessoas, né? Só no ano passado, em 2021, foram mais de 66 mil casos de câncer de mama no Brasil. Engraçado. E olha, outro tópico dessas pesquisas que a gente faz, a maioria desses novos casos é na região sul e sudeste, que é uma região que mais, assim, a gente pode falar, bem informada, né? Então, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Embora o câncer de mama você não consegue prevenir. Se está na sua genética, se você está predisposta a ter, você vai tê-lo. Mas você consegue tratar. Quando? Quando descoberto no início. Então, por isso que é muito importante. Descobriu, viu alguma coisa. Por isso que é importante você conhecer o seu corpo. Olha, isso aqui não estava aqui semana passada. Isso aqui não estava aqui mês passado. O conhecer o seu corpo é extremamente importante para que você consiga avaliar o que está certo e o que está errado e procurar um médico.
Sim, se descoberto nos estágios iniciais, é 95% de chance de cura. Então, normalmente também a pessoa, igual você falou, tem medo da palavra câncer, acha que, meu Deus, eu não posso ter isso. Já tá assim, predestinado a morrer, né? E não não, só faz o exame, se eu descobrir, meu Deus, não pode, então eu não vou fazer. Mas não, gente, se descoberto no início, se você tem ali aquele cuidado de estar sempre fazendo autoexame, indo no ginecologista, no mastologista, cara, tipo, isso se torna uma coisa leve, assim. Porque vai descobrir no início e pronto. Não estou falando que você não vai sofrer, lógico que vai, mas vai passar, né? Não é, como não fala, é aquele laudo de você não é uma vai sentença morrer. de morte. Exatamente. É uma coisa que, calma, é difícil, é extremamente difícil, eu acredito. Mas que tem solução, que você vai melhorar disso, né? E acho que é muito importante para as pessoas entenderem isso e não verem isso como, meu Deus, medo, já não quero. O medo é inevitável, mas não é uma sentença de morte. Então, existe uma frase que fala assim: você vai fazer o que com o seu medo? Você vai dominá-lo ou você vai permitir que ele te domine? Então é melhor dominá-lo, enfrentar, erguer a cabeça e ir pra frente. Verdade. A gente vai começar o nosso joguinho de mitos e verdades pra gente ir tendo uma ideia aí do que normalmente o pessoal comenta muito e na verdade é mito, né? Vamos ver. Bora lá. Eu não sei se tem aí falando sobre que homem também pode ter câncer de mama. Homem também pode ter câncer, por mais que seja menos, né? Mas pode a partir ter, dos sim. 50 anos, o homem também deve fazer o autoexame. Verdade. Então aqui, ó. Quem faz o autoexame não precisa de mamografia. Mito. Assim, claro que é mito. Não tem Todas nós precisamos fazer a mamografia. A ANS, o INCA, na verdade, o Instituto Nacional do Câncer, fala que toda mulher a partir dos 50 anos já precisa fazer a mamografia, né? Se você tem casos na família, essa idade já diminui. No caso da minha filha, por exemplo, a avó dela teve, eu tive. Então, ela já faz ultrassom das mamas desde os 15 anos. Mamografia, acredito que com uns 30, 35 anos ela já deva começar a fazer. Mas ultrassom das mamas ela já faz. Importante. Pode passar? Todo caroço no seio é câncer de mama. Mito. Mito também. Gente, existem tumores benignos e malignos, né? Todo benigno vai virar câncer? Não. Mas pode virar? Sim. Por isso que é importante você fazer o acompanhamento com o seu médico. Não só o autoexame, né? Exatamente. A partir do momento que você tem um cisto na mama, tem algum caroço na mama, você já precisa fazer acompanhamento com o médico anualmente. Verdade. Pode passar. Olha, eu não sei de tudo não, tá? Tô falando pela minha experiência. Se eu falar que é alguma coisa errada, ela vai me corrigir. Não, a gente vai conversando, a gente fez bastante estudos, né? Tem bastante coisa também. No INCA mesmo tem bastante conteúdo que ajuda as mulheres a saberem. Mas é como eu falo, né? A gente não pesquisa, né? Não faz parte da minha vida, pra que eu vou atrair coisa ruim? O pessoal fala assim ainda. Verdade. Não, o INCA mesmo, às vezes a gente olha e fala, não, nem sabe que existe, né? Exatamente. E aí depois, só quem realmente pesquisa, quem vai atrás, que descobre que existe ali, tem muita informação por trás. Exatamente. Mulheres mais velhas têm mais chances de desenvolver o câncer de mama. Verdade. É um fato, né? A idade é um dos fatores de predisposição ao câncer de mama. Então, por isso que o INCA fala, a partir dos 50 anos é obrigatório fazer a mamografia. Sim, segundo a Organização Americana Breast Cancer, 2 em cada 3 casos ocorrem em mulheres acima de 55 anos. Então é verdade. Até porque entra a menopausa e aí o nosso corpo se modifica completamente e é um fator para a entrada do câncer de mama. Verdade. Usar sutiã apertado causa câncer de mama. Mito. Mito, assim. Não há nenhum estudo que comprove isso. Normalmente acho que assim o pessoal como não usar sutiã também não tem nada a ver. Normalmente as pessoas mais antigas, né, falam, tá apertando, então pode causar alguma coisa. Gente, não. No máximo desconforto. No final do dia que tira e se liberta, né? Antitranspirantes podem causar câncer de mama. Mito. Normalmente o pessoal fala disso por ter relação com a axila, e aí falam que... E, na verdade, isso era uma das minhas dúvidas também. Aí eu cheguei a questionar para um oncologista. Doutora,
o antitranspirante rolou, porque aí eu falava rolou ou aquele de spray. Ela, não tem nada a ver. O pessoal normalmente O que não vai usar, vai causar um mau cheiro. É verdade. Pode passar. Amamentar protege do câncer de mama. Verdade. Isso é verdade. Inclusive, um dos fatores que pode fazer com que a mulher tenha uma predisposição maior a ter câncer de mama é não ter amamentado. Quando ela tem filho e ela não amamenta. Porque o nosso corpo produz hormônios para que na produção do leite, né? E esse hormônio é meio que descartado porque não amamentou. Acredito que seja isso, tá, gente? O médico pode falar melhor. Mas no meu caso, por exemplo, o câncer que eu tive, ele era hormonal. Então, embora eu tenha amamentado, mas é verdade. Isso aí, amamentar protege contra o câncer de mama. O primeiro, enquanto produz o leite, as células mamárias se multiplicam menos. Então tá certo, reduzindo o risco de desenvolver a doença. Então, quando não amamenta, esse risco aumenta mais ainda. E o segundo aspecto é que a amamentação reduz o número de ciclos menstruais e, consequentemente, a exposição a certos hormônios que podem estar ligados ao surgimento do tumor. Então, tudo que ela falou está certo, tá, gente? Ela, além de ela ter passado, né, vivido isso, ela também se importa em buscar as informações corretas. Sim. Então, também é muito importante quem está passando sempre se informar e para poder ajudar outras pessoas. Sim. Pode passar. Atividades físicas ajudam a prevenir o câncer de mama. Verdade, gente. Isso aí chegou num ponto que me causou alguns traumas, né? Eu sempre fui muito sedentária, consequentemente acima do peso. E um dos fatores que podem também fazer com que a gente tenha uma predisposição maior a ter câncer de mama é a falta de exercício físico e a obesidade. Então, mexeu com alguns gatilhos meus. Tive que passar com um psicólogo porque eu meio que me senti culpada por ter câncer de mama. Como se a culpa fosse minha. Ela falou assim, não é isso. Mas mexeu com o meu psicológico e eu tive que procurar ajuda de um profissional. Mas é uma verdade. Por isso, eu falo agora, depois de passar por tudo isso, eu falo que exercício físico é vida, é sinônimo de vida, é sinônimo de saúde, tanto para a sua saúde física quanto para a sua saúde mental. Verdade, não é culpa sua, mas se exercitar, comer melhor, é sempre ser mais saudável, né? Isso Exatamente. Vai te ajudar em todos os aspectos da vida. E segundo o INCA, a obesidade e o sedentarismo estão fortemente ligados ao risco de desenvolver a doença. Exato. Então é um ponto bem importante pro pessoal de casa, né? Gente, continua aí assistindo a gente, já comenta aqui o que vocês estão achando, curte, compartilha, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para que vocês não percam os próximos vídeos, senão a gente não vai continuar aqui. Continuem aqui com a gente pra gente continuar. Só voltando aqui rapidinho, gente, não significa que toda pessoa gorda vai ter câncer de mama. Sim. Não. Eu não fiz exercício a minha vida inteira, eu vou ter câncer de mama? Não. Isso significa que isso é um dos fatores, tá? Então não fiquem alarmados. Ai, meu Deus, precisa mudar os hábitos? Precisa. Mas não é por isso que você vai ter câncer de mama. Exatamente. São, como você disse, alguns fatores, né? Não quer dizer que se você está em algum, que eu vou ter, não. Mas é importante se cuidar, né? Eu acho que igual você falou no início, que no começo você não olhava pra você. Normalmente as mulheres têm essa coisa de tudo casa. Antes, né, da nossa prioridade. Filhos e tal. Então acaba nem fazendo autoexame, nem se cuidando normalmente, né? Exatamente. Então por isso que a gente está alertando para que vocês comecem a olhar para vocês, não só a saúde, mas o psicológico, né? A saúde mental. Exato. E é isso aí, pode passar? Câncer de mama pode ser causado por uma pancada nos seios. Mito. Mito, gente. Nenhum trauma por impacto pode... Não tá relacionado. Não tem nada relacionado. O câncer de mama pode ter cura. Verdade, por favor. Como a gente falou aqui, com certeza. E não só nos estágios iniciais, né? Sim. Todo o processo, os outros níveis. Mas no inicial é importante porque você tem uma... Vai sofrer menos, talvez com a quantidade de quimioterapia, com a quantidade de medicamento que você vai tomar, enfim. Mas independente do estágio,
procure o médico. Procurem um médico, gente, é muito importante. Não abandonem seus tratamentos, por favor. Sim, né? Depois que você fez o tratamento, passou pelos exames, é importante fazer os exames depois. Você agora de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6. E eu vou tomar remédio por 5 anos, todos os dias. O antitumoral, tomo bloqueador hormonal e faço meus exames, periodicamente. E nunca deixar de procurar um médico. Jamais. Sempre estar ali acompanhando. Mais do que nunca agora. E também os outros cânceres, outras doenças que aparecem, câncer de ovário. Sim, de colo de útero, de ovário, de útero, enfim, intestino, enfim. Tem uma série aí, todos têm chance de cura, só precisa de tratamento. Por isso que a gente tá aqui lembrando vocês dessa importância de se cuidar, gente. Mulheres, vamos atrás disso, porque normalmente a gente tá tão preocupado em cuidar das outras pessoas, da família, dos filhos. E eu percebo também disso. que muitas mulheres estão muito focadas no físico, no exterior, e acabam descuidando um pouquinho do interior, seja ele emocional ou físico mesmo, né? Então, não cuidem só da estética, cuidem também do seu interior. O seu corpo é o seu lar. Se você não cuidar dele, ninguém mais vai cuidar. Verdade. Gente, a gente tá chegando ao final aqui. Nossa, foi incrível. O que você gostaria de falar para as mulheres, para quem tá passando, por quem já passou, ou alertar as mulheres de alguma forma? Acho que tudo que a gente falou é muito válido. Acho que todo mundo... O que eu queria deixar de mensagem é que, primeiro, nenhuma dor é maior do que a outra, né? Então, eu não sei por qual problema que você está ouvindo, está passando, por qual doença você está passando, mas quando você ergue a cabeça, arregaça as mangas e você resolve enfrentar todos os problemas, todos os seus medos, todas as suas angústias, coloca Deus na sua vida, procura ajuda, tudo vai passar, apesar da dificuldade, vai passar com mais calmaria, com mais bem-estar. Então, não deixe de pedir ajuda. Eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei muito de pedir ajuda. E o câncer me fez ver isso. Todos nós precisamos de ajuda. Ninguém vai ser menos forte ou mais forte porque precisou ou porque ofereceu ajuda. Então, cuide-se, ame-se, abrace-se. Tenha esse toque de amor com você mesma e cuide de você. Porque ninguém mais vai cuidar tão bem quanto você. Verdade. Muito obrigada pela sua participação, viu, Dai? Foi muito importante. Eu que agradeço. Não só agora em outubro, né, que normalmente a gente dá essa visibilidade, mas eu creio que toda a sua informação, toda a sua experiência vai chegar a essas pessoas, essas mulheres, e eu creio que elas vão se sentir mais fortes, né, empoderadas de ver que, perceber pela sua história que elas também, se precisarem passar por isso, se forem passar, elas têm um suporte, elas sabem que tem jeito, que elas não estão sozinhas. Você não está sozinha e ninguém se solta a mão de ninguém. Exatamente. Gente, muito obrigada pelo episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês tiverem alguma dúvida. A Dai e eu, pelo YouTube, a gente vai comentando com vocês, respondendo. Tá? Não se esqueçam de fazer o autoexame, de procurarem um médico, ginecologista, mastologista, fazer a mamografia anualmente. E continuem nos acompanhando nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, da Gazeta Regional, no YouTube também. E amanhã o episódio ele vai estar disponível lá no Spotify. Então não se esqueçam, continuem nos acompanhando e sigam a gente. Me sigam também. Sigam, qual que é o seu Insta? Gorda sim, feia não. Ó, sigam ela também, gente. Vão lá comentar com ela também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, né? Pode ir lá. Algum apoio, estamos lá. Ela tá lá pra conversar com vocês, tá? E eu fico por aqui, eu espero vocês no próximo episódio. Eu sou a Tatiana Silva e até mais!